Olá, meus amores, boa tarde. Sejam bem-vindos aí a mais um ABC do TDAH. E hoje falando sobre um tema bastante esperado, sobre a questão do sono, dificuldades aí no sono das crianças que têm o TDAH. Então, se você está chegando aí, já comenta para mim, o seu filho tem dificuldades para dormir? Ele muitas vezes não quer dormir, faz aquela briga toda na hora, né, de ir para a cama, demora, enrola, finge, né, muitas vezes até que está esquecendo aí alguma coisa, não quer ir dormir. Quando ele dorme, parece que ele tem um sono agitado e isso muitas vezes acaba atrapalhando também o dia seguinte, né? E outras questões, né? Não consigo dormir sozinho, tenho medo, enfim. Comentem aí para mim como é essa questão do sono na sua criança aí que tem o TDAH. E a gente vai falar então sobre isso hoje, por que esses problemas aparecem e são muito frequentes nas crianças que têm o déficit de atenção e a hiperatividade, e como, principalmente, que a gente resolve, né, esse problema aí, essa questão do sono. Então, vamos lá, comenta aí para mim, para a gente poder iniciar. Se, de repente, você está aqui e você fala assim, Ale, não tenho problemas com relação ao sono do meu filho, não. Essa parte tá tudo tranquilo aqui. Então, quero convidar você para compartilhar, né, essa live. Clica no botãozinho aí embaixo, já compartilha com quem você acredita que vai ser beneficiado aí com esse conteúdo, certo? Aproveita, né? Se você ainda não é inscrito aí no canal, já se inscreve também e dá uma curtida aí para ajudar a gente a alcançar mais pessoas, levar essa informação para mais pessoas, certo? Olha lá, o meu filho já tem muitos anos que toma remédio para dormir e ele tem só 10 anos. Desde quando, né? Ele já toma aí medicamentos para dormir. É importante a gente ter aí essas informações para que eu consiga ajudar vocês da melhor forma possível aqui hoje, tá bom? Mas vamos lá. Muitas, né, mães aí, quando elas chegam na comunidade, que é quando a gente tem aí o primeiro contato, elas relatam essa questão, né, da dificuldade, então, do sono. E a grande maioria, independente da idade, eu já vi até crianças de 8, 9 anos de idade que ainda dormem com os pais, né, porque tem dificuldade para dormir. E aí a gente acaba trazendo, né, a criança para dormir na nossa cama como uma tentativa de solucionar esse problema e para que a gente consiga dormir também, né? Me conta aí também se isso acontece. Meus filhos têm muita dificuldade para dormir, principalmente na pandemia. Olha só que curioso, né? Vamos entender o porquê que isso talvez piorou, né, agora durante a pandemia. Então, desde os 4 anos de idade, o exame de sono dele disse que não chega a 16, que o sono REM, né, não chega a 16. Então, olha só, o que é o sono REM, né? Aquele sono mais reparador que a gente tem, que a gente precisa de alguns minutos lá, né, para conseguir que o corpo descanse realmente, para que o sono seja reparador. E, de fato, as crianças que têm o déficit de atenção, a grande maioria delas tem essa dificuldade aí, então, com o sono. Vamos entender o porquê que isso acontece? Existem algumas razões, né, gente? Não é uma única razão e cada caso é um caso, mas vou tentar trazer aqui o que normalmente eu vejo, tá? Acontecendo aí. Então, olha só me falem aí, né? Existe essa questão aí também, né? De dormir na cama, né? Na sua cama. Eu vejo também muitas mães que, não, Ale, meu filho não dorme na minha cama, isso eu não permito, mas sou eu quem dorme na cama dele, né? E muitas vezes a noite toda, porque se eu levanto, ele acorda e ele não consegue dormir sozinho, porque tem medo, enfim, isso também é muito comum. E tudo isso, gente, eu entendo que são tentativas, né, que a gente faz aí de reparar essa questão do sono, mas a gente precisa entender que isso não é saudável, né? O mais saudável é a criança dormir sozinha, realmente. Você pode até ajudar ela a pegar no sono, mas
a noite inteira, né, ela precisa dormir sozinha, ela precisa ter essa autonomia para que seja saudável para ela e para o casal, né, gente? A não ser que você aí, de repente, é mãe solteira e só tem o seu filho, né? Então, até falaria que ok ele dormir na sua cama, mas ainda assim pode ser prejudicial para ele, né? A gente acaba causando uma dependência dessa criança aí, emocional e comportamental mesmo, uma dependência com relação à mãe, né, ou o pai, às vezes é o pai que dorme, né, com a criança, então a gente acaba causando essa dependência, enquanto o saudável para a criança é a autonomia. A gente precisa buscar essa autonomia, e é justamente esse um dos pontos por trás da questão do sono no TDAH. Normalmente, as crianças com o TDAH, elas têm uma dificuldade justamente nessa questão da autonomia, né, e vamos já entender o porquê. Olha lá. Boa tarde. Depois que ele parou com o remédio, acorda durante a noite e fica com medo, mas pede para deixar a luz do outro cômodo ligado. Ok, se ele pede para deixar a luz do outro cômodo ligado, né, até não vejo tanto problema nisso. O fato é que ele precisa dormir sozinho. E se existe um medo aí, a gente precisa trabalhar essa questão do medo, né? Vamos lá, procuro sempre levantar, pois dormem, mas um acorda e vai atrás de mim, me abraça forte para eu não sair de perto dela. E quando não sou eu, é com a irmã de 15 anos. Então, praticamente todas vocês aí me relataram uma situação de medo, né, de insegurança. E isso, de fato, vem junto com a falta de autonomia. Já contei algumas vezes aqui para vocês que eu também sofria com isso, né, com essa insegurança. E por que isso acontece na criança que tem o TDAH? Porque a gente, como mãe, na tentativa de conseguir ajudar a criança, porque a gente vê que ela tem inúmeras dificuldades, dificuldade para aprender, dificuldade para se concentrar, dificuldade para lidar com os amigos, dificuldade para se acalmar, dificuldade de gerenciar as emoções, tem 1001 dificuldades, né, a criança que tem o TDAH. E a gente vendo essas dificuldades, a gente acaba interferindo de uma maneira não saudável, então, nessa insegurança toda e nessas dificuldades todas, a gente acaba resolvendo, né, muitas coisas para o nosso filho, em vez de ensinar ele a resolver. A gente acaba não dando essa autonomia, pelo contrário, né, a gente acaba protegendo demais o nosso filho. E isso não é saudável, esse é o primeiro ponto que eu preciso que você entenda aqui, e isso acarreta as dificuldades no sono também, né, além de várias outras, além de vários outros problemas aí relacionados a essa falta de autonomia que a gente já falou aqui em aulas anteriores, né? Mas olha lá, então esse é o primeiro ponto que eu preciso que fique claro. Existem algumas coisas aí do nosso comportamento como mãe que a gente pode modificar para ajudar, então, a gente resolver a questão do sono aí do nosso filho. E esse ponto da autonomia é um deles, né? Mas outro ponto importante é a gente entender o que está realmente por trás dessa dificuldade, porque existem algumas causas. Uma delas e normalmente ela vem e não vem sozinha, né? Essa questão da falta de autonomia normalmente está presente em todos os casos, que a criança tem a dificuldade de dormir. Então, eu quero que você avalie. Pensa aí, como que é a autonomia do seu filho para qualquer coisa, para tudo. Para tomar banho, para comer, para se vestir, para fazer a aula online, para tudo. Quem cuida das coisas dele? Né, roupa, material e etc. É ele, é você. Se você pudesse dar uma nota, né, de 0 a 10 para a autonomia do seu filho, e aí você pensa na idade que ele tem e qual seria o ideal para a idade dele. Esquece que ele tem TDAH. Esquece que ele tem TDAH, tá? Por quê? Porque a criança que tem o TDAH, ela é tão capaz de ter autonomia quanto qualquer outra criança, desde que a gente ensine esse caminho para ela, né? Avalie aí, dá uma nota de 0 a 10, escreve aí para mim, né? Como você daria uma nota aí para essa questão da autonomia? Essa é uma das causas que pode levar à dificuldade no sono. Por quê? Porque a criança que ela não tem autonomia, ela é uma criança insegura. E por que, Alessandra, que a falta de autonomia leva a essa insegurança? Pensa comigo. O que é a falta de autonomia? Se eu não tenho autonomia, é porque alguém está fazendo as coisas que eu preciso fazer por mim.
certo? Então, quando o seu filho erra, provavelmente, já estou vendo umas notas baixas aí. Quando o seu filho erra, provavelmente você vai lá e corrige o erro dele, sem dar a chance dele corrigir esse erro sozinho. E aí, gente, às vezes a criança ela nem sabe que errou. Se ela nem sabe que errou, ela vai fazer o quê? Errar de novo, né? Porque ela nem sabe como errou, ela que errou, ela não sabe corrigir esse erro, enfim. Normalmente, quando o nosso filho erra, a gente vai lá e a gente corrige. Normalmente, a gente tenta evitar que ele erre, né? A gente tenta prevenir, porque a gente sabe que, poxa, se ele fizer aquilo, ele vai se frustrar, então eu não quero que ele se frustre. E eu vou lá e eu tento, então, prevenir isso tudo. E muitas vezes eu não deixo nem a criança fazer nada sozinho, né? Às vezes o seu filho já tem uma certa idade, por exemplo, 9 anos de idade, já dá para lavar louça. Ah, não, mas eu não deixo, porque senão ele vai quebrar, ele vai lavar mal lavado. Eu não deixo ele estender a cama dele, porque senão fica aquela maçaroca, não dá certo, ele deixa tudo muito bagunçado. E aí, se ele não fizer, ele vai aprender quando, né? Essas coisas corriqueiras do dia a dia, gente, e tudo na vida, a gente só aprende fazendo, né? Nas primeiras vezes que a gente faz, claro que vai ficar tudo um horror, mas é a gente fazendo e fazendo de novo, e alguém vindo, mostrando, olha, que tal fazer assim, melhor desse jeito, a gente vai aprendendo e vai aprimorando qualquer habilidade na vida, né, gente? Então, já tô vendo aí, né, notas baixas aí, mas não é para vocês ficarem tristes com isso, tá? É para abrir os olhos de vocês e vocês conseguirem, então, percebendo que essa nota tá baixa, poxa, vamos pensar em alguma coisa para melhorar essa nota? Como que você poderia, né, aumentar essa nota aí e dar mais autonomia para o seu filho? Vai pensando aí. Então, normalmente, essa questão está por trás de todos os outros casos que eu vou falar aqui também. Por trás não, tá junto, né? Tá junto. A ansiedade, né? E logo no começo aqui, alguém falou, Ale, na pandemia piorou essa questão do sono, né? Por quê? Provavelmente um aumento da ansiedade. A gente sabe que a ansiedade aumentou muito agora na pandemia, porque a gente não tá conseguindo sair de casa para extravasar, né? Ver coisa nova, diferente, tá todo mundo confinado, então isso realmente gera um estresse, porque a gente também está numa rotina diferente daquela que a gente era acostumado, né? Então, tudo isso vai aumentando essa ansiedade. E falar em ansiedade, algo que está muito relacionado com a ansiedade, é a falta de rotina. Rotina principalmente para dormir, mas rotina no geral, né? Durante o dia todo aí, a criança que tem o TDAH, gente, ela tem uma necessidade de rotina. Porque uma das causas, né, aí da ansiedade é a falta justamente dessa rotina. A gente acha que é o contrário, né? Mas não, uma das causas aí que podem gerar a ansiedade, trazer essa ansiedade, é a falta de rotina. E principalmente agora na pandemia, como tá todo mundo em casa, pai, mãe, filho, a gente acaba, às vezes a criança ela tem aula online, mas não tem aquele horário específico, a gente acaba deixando tudo muito, vou fazer a hora que der, né? Vou fazendo do jeito que dá. E isso é muito ruim para a criança, para todas as crianças, né? Mas principalmente para a criança que tem o TDAH. Porque a criança com TDAH, ela já tem naturalmente uma dificuldade de organização. Ela tem uma dificuldade de organizar os pensamentos, e isso reflete na dificuldade de organização de tudo ao redor dela. Então, quando eu tenho uma rotina, e uma rotina constante, né? Esse é o significado da palavra rotina, é tudo igual todo dia. Pode existir algumas exceções? Claro que pode, mas que seja realmente exceção. Prioritariamente que seja todo dia tudo igual, né? E principalmente na hora do sono. Quando eu tenho essa rotina e eu consigo trazer essa organização externa para minha criança, automaticamente eu consigo ajudar ela também a organizar melhor os pensamentos dela, né? Porque a gente é um reflexo do ambiente e vice-versa. Então, quando eu não consigo fazer de dentro para fora, eu faço de fora para dentro, né? Até eu acostumar com essa situação. E principalmente na hora do sono, né? Principalmente na hora do sono, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Olha lá, eu cansei de tentar, acabava em briga e eu me estresso. Prefiro fazer do que virar briga, e o meu esposo também. Olha só, gente, educar é muito mais difícil do que ir lá e fazer. Ensinar é muito mais difícil do que ir lá e fazer. Agora, você precisa ensinar o seu filho, primeiro de tudo, né, entender a importância dele ter a autonomia dele. Até quando você vai fazer por ele?
Até quando ele vai ter você do seu lado para fazer por ele, né? E até quando ele vai estar numa idade viável de você realmente ensinar ele a fazer as coisas. Ou vai deixar chegar num ponto, eu não sei quantos anos ele tem aí, ou vai deixar chegar num ponto que chegou lá na adolescência, a criança já está acostumada, que sempre tem alguém que faz tudo para ela não vai querer aprender, ela não vai se permitir a isso, né? E isso vai gerar ainda mais estresse para vocês. E vai mais para frente, né, gente? E aí, quando ela casar, quem vai fazer? Né? Se for menina, não sei nem se é menina ou menino aqui, se for menina, vai ter que se virar e vai ter que aprender, e vai ser muito mais difícil e penoso para ela. E se for homem, vai sobrar tudo para a esposa? Coitada da esposa, né, gente? Então, a gente precisa pensar que tudo que a gente faz hoje para os nossos filhos vai ter consequência para o resto da vida deles. Então, é difícil? É difícil. Principalmente quando a gente não sabe o caminho, né? Mas se a gente sabe o caminho para conquistar essa autonomia para a criança, você vai lá e você faz. Você precisa ensinar, você precisa deixar ela errar, e você precisa, então, estar sempre ali, aparando as arestas junto com ela, né? Trazendo esse caminho para ela, até a hora que ela vai conseguir fazer tudo que ela precisa fazer aí sozinha, ela ou ele, né? Agora, então, falei da falta de rotina, da ansiedade. Existem outras questões aí para a gente resolver a ansiedade, mas estou trazendo algumas causas aqui. Eu quero que vocês identifiquem aí o que pode estar por trás dessa dificuldade de sono aí do filho de vocês, tá? Falei da ansiedade. Existe também o medo, que ele é parecido com a ansiedade, mas ele pode ser um medo. A ansiedade é um medo do futuro, né? Eu não sei o que vai acontecer lá na frente, por isso que a rotina ajuda muito. Eu não sei o que vai acontecer nem daqui a pouco, então eu fico inseguro. E aí isso me gera uma inquietação. Isso é a ansiedade. Quando eu tenho uma rotina, e você ensina o seu filho a olhar, né, na rotina dele, eu tô com a rotina do Luca aqui do meu lado, inclusive, que a gente estava fazendo uma modificação. Eu não sei. Ai, meu Deus, derrubei meu óculos. Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui para vocês. Ó, a rotininha dele. A gente estava fazendo uma modificação aqui, eu ia imprimir de novo. Então, quando você ensina o seu filho a olhar na rotina dele, ele sabe o que está por vir, né? Ele sabe a próxima hora que ele vai ter uma obrigação para fazer, ele sabe a próxima hora, ele sabe, ele olha lá e ele sabe, e isso gera uma tranquilidade para ele, né? E quando ele sabe também a hora que tem que acontecer as coisas para dormir, a hora que ele tem que começar a se preparar para dormir, se isso está programado numa rotina não só falada, né, gente? Uma rotina afixada aí na parede de vocês, para que a criança tenha acesso a isso. Isso vai facilitar bastante. Mas, falei que a ansiedade, ela é um medo, né? Um certo medo aí, porque eu não sei o que vai acontecer no futuro, mas pode existir um medo de outras coisas também. Medo de monstro, medo de ficar sozinho, medo de que, poxa, se eu não estiver perto da minha mãe, vai que acontece alguma coisa com ela, ou vai que acontece alguma coisa comigo e ela não está perto para ver. Eu preciso entender se existe um medo aí por trás. Qual é esse medo? Eu preciso ensinar o meu filho a gerenciar esse medo, né? E aí, vocês que estão aqui, que já fazem parte da comunidade, vocês sabem, vocês têm uma aula completa lá sobre como gerenciar o medo, né? Mas, resumidamente, a gente precisa mostrar para a criança, trazer o medo, ele sempre vai ser algo irreal, nesse caso. Claro que existem medos reais, né, gente? Então, de repente, você tá passando na rua, viu um assalto ali na frente, você fica com medo. Você tá com medo de ser assaltado também, se de repente refaz, né, volta o seu caminho, é um medo real. Agora, os medos que só acontecem aqui na nossa mente, eles são medos irreais. E esses, para a gente trabalhar, a gente precisa ensinar a criança a trazer para a consciência o que está acontecendo, ela racionalizar mesmo sobre esse medo. Por quê? O medo irracional, né, que a gente fala, ele tá lá na parte subconsciente do nosso cérebro. Então, eu preciso trazer ele para a parte consciente. Né? Eu preciso conversar sobre ele, eu preciso entender se faz sentido eu ter esse medo ou não, né? E, claro, existem outras estratégias aí também, mas se você conseguir fazer essa racionalização com ele, já vai ajudar bastante. Pode ser também uma carência, né? Uma carência, uma dependência até mesmo da mãe, né? Ou do pai, aí, de quem quer que seja que esteja dormindo com essa criança. Quando eu deixo meu filho dormir na minha cama
né, por muito tempo, por muitos anos aí, depois, na verdade, nunca a gente deveria, né, deixar a criança dormir na cama da mãe ou do pai. Mas quanto mais tempo eu deixo isso acontecer, mais prejudicial é para o meu filho. Então, se você deixa o seu filho dormir depois de uns 4 aninhos, por exemplo, você vai perceber que para você vai ser mais difícil voltar ele para o quarto dele do que para uma mãe que decidiu fazer isso com 2 aninhos de idade, né? Porque quanto mais o tempo passa, mais a criança está chegando próximo aí de formar aquele senso crítico dela. E 8 anos, né? De 8 anos para cima, muito mais ainda. Sempre dá tempo, né, gente? A gente sempre consegue reverter aí a situação. Mas a gente precisa entender que quanto antes, melhor. O ideal é que a gente nunca deveria deixar a criança dormir na cama dos pais. Um dia ou outro, né, gente? De repente tá doentinho aquele dia, você quer ficar perto para poder, né, cuidar mais de perto, ok, né? Mas rotineiramente, todos os dias, jamais, né? Porque tanto atrapalha, né, o casal, quanto atrapalha a qualidade de sono da criança e você vai gerando essa dependência. Ela acha que ela não consegue dormir sozinha e ela começa a gerar esse medo. Como ela nunca está sozinha, então quando ela está sozinha, ela fica com medo. Eu preciso trabalhar esse medo nela e explicar também, dependendo da idade aí, que é importante para ela dormir sozinha. Isso vai, quando a gente trabalha dentro da comunidade, quando a gente começa a trabalhar a questão da autonomia da criança, muitas vezes, e olha só, essa questão do sono nem é algo específico que a gente trabalha dentro da comunidade, né? Só que muitas mães relatam que depois que a gente trabalha a questão da autonomia e da inteligência emocional e que a gente supra essa carência, né, excessiva, que normalmente as crianças que têm o TDAH, elas têm essa carência excessiva, quando a gente chega nesse ponto, a criança já está dormindo bem e no quarto dela sozinha, né? E sem a gente trabalhar especificamente a questão do sono. Por quê? Porque eu trabalhei a autonomia, eu trabalhei os medos dela, trabalhei, né, ensinei ela a gerenciar esses medos e eu supri essa carência que ela tem de mim, né, da mãe. Faz sentido isso, gente? As crianças que têm o TDAH, eu percebo isso muito. A estatística que nós temos dentro da comunidade é de 70%. 70% das crianças, quando a mãe entra, né, é a mãe que participa da comunidade, né, não é a criança. Quando a mãe entra na comunidade, 70% dos filhos não se sentem amados e não têm a necessidade de pertencimento suprida, né? O que é essa necessidade de pertencimento? É o amor mesmo, é a necessidade que eu tenho de me sentir pertencente a um grupo e principalmente a minha família, né? Muitas crianças não se sentem pertencentes à sua família e elas não se sentem amadas o suficiente. E aí isso gera insegurança, porque em algum lugar essa é uma necessidade do ser humano. Eu preciso ser aceito em algum lugar. E principalmente agora na pandemia, que eu não tenho a escola, né? Eu não tenho os amigos mais para suprir essa necessidade para mim, ou a professora. Eu preciso que isso venha do pai e da mãe. E se a gente não supre, a gente gera essa carência e essa dependência da criança, né? E como que a gente percebe isso? Se o seu filho, ele é aquela pessoa, aquela criança, né, que requer demais a sua atenção, certamente você não está suprindo essa necessidade de pertencimento que ele tem, né? Uma necessidade emocional que todos nós temos. Agora, existe uma outra coisa também, né, que pode estar por trás aí da dificuldade do sono. Falei até agora de questões mais emocionais, né? Mas tem outra questão que pode estar por trás aí, que é o excesso de estímulos. Excesso de estímulos visuais, excesso de estímulos de comportamento mesmo, né? Então, se de repente você não tem uma rotina aí na sua casa, provavelmente você também não tem uma rotina para dormir, né? E aí, o que acontece? Eu deixo meu filho brincar do que ele quiser até tarde, ou eu deixo ele ficar no celular, ou eu deixo ele assistir desenho até a hora de dormir. E isso é prejudicial para a criança. Brincar seria o ideal, só que sem ser brincadeiras que estimulem demais. Então, nada de pega-pega, nada de esconde-esconde, nada de pular corda, né? Tem que ser brincadeiras quietas no período da noite. Se o seu filho dorme por volta de 9 ou 10 horas da noite,
quando for umas 18 horas aí, já tem que estar desligando todos os equipamentos eletrônicos, né? Por quê? Para a gente começar a diminuir os estímulos. Desligar os equipamentos eletrônicos, já sugerir, né, atividades mais tranquilas, aí como um jogo de cartas, ou um dominó, ou um jogo de memória, enfim, brincadeiras mais tranquilas, ou até mesmo desenhar, pintar, mas sem muita agitação, né? Para que a gente comece a desacelerar, porque qualquer pessoa precisa dessa desaceleração antes de dormir, mas principalmente quando a pessoa tem a hiperatividade, né? A criança tem a hiperatividade, ela precisa de um tempo maior ainda para ter essa desaceleração, para que ela consiga, então, estar calma e tranquila o suficiente na hora de dormir. E aí, essa rotina, né, do sono, ela é extremamente importante. Que você tenha um horário definido, então, para desligar todos os eletrônicos. E importante que o pai e a mãe sigam o mesmo exemplo. Não adianta você proibir o seu filho de ficar no celular ou no videogame e você e o seu marido estarem ali na frente da TV, né? Então, todo mundo precisa seguir a mesma regra ali. Ou então, vocês podem até assistir a TV, mas depois que o seu filho for dormir, né? Por isso que é bom também colocar a criança para dormir cedo, para que você tenha um tempo aí também sozinho com o seu marido, com a sua esposa. Agora, falei da diminuição do excesso, né, de estímulos, e importante que a gente tenha essa rotina. Então, assim, se a gente vai desligar lá por volta das 18 horas, né, os eletrônicos, já coloca ele para ir tomar banho, aí na sequência vai jantar, e aí depois vocês vão ter um tempo juntos, pratica uma leitura com ele, né, ou uma historinha que você leia para ele, e aí ele depois do banho, ele já vai, por exemplo, colocar o pijama, cria uma rotina. Aqui em casa é assim, a gente toma banho, aí o Lucas já coloca o pijama, aí ele vai jantar, aí a gente tem um tempo para brincar junto, e aí depois, que é uma brincadeira sempre quieta, normalmente um jogo de baralho ali, e aí depois a gente vai fazer a rotininha dele já dentro do quarto, né? Ele sobe, vai escovar os dentes, a gente conta uma historinha, e ele conta também como foi o dia dele, né? A gente conversa um pouquinho ali na cama mesmo, a gente faz a nossa oração e ele dorme, né? E aí depois eu continuo os meus afazeres aqui depois que ele dorme. Outro ponto importante, né? Que essa questão da alimentação à noite. O ideal é que não seja, mesmo que ele vai jantar ali por volta de 18 ou 19 horas, que não seja algo muito pesado, que não tenha gorduras e cafeína, né? Mas o que tem cafeína? Chocolate tem cafeína, não pode dar chocolate para criança à noite, né? Isso é recomendação, inclusive, da Sociedade Brasileira de Pediatria, não pode dar chocolate para criança à noite. Por quê? Porque vai fatalmente atrapalhar no sono. Nós adultos também não deveríamos consumir cafeína à noite, né? Mesmo que você não tenha problemas com isso, eu sou assim, eu posso tomar café antes de dormir, que eu vou dormir do mesmo jeito. Só que a gente acha que é do mesmo jeito, né? A gente não consegue entrar naquele sono REM, que é aquele sono reparador, que foi falado aqui por alguém no início, né? Então, é extremamente importante que a gente observe esses pontos. E eu queria entender de vocês aí, você conseguiu identificar alguma coisa que você precisa melhorar aí para conseguir eliminar essa causa? A gente precisa combater a causa, né? Quando eu estabeleço uma rotina para o meu filho, eu diminuo a questão da ansiedade dele, e para diminuir a questão da ansiedade, a rotina vai ser bastante importante, mas ensinar o gerenciamento das emoções para ele também, tá? A gente tem como ensinar a criança a gerenciar essa ansiedade e trazendo, né, para o consciente também, gerenciar esse medo, entender realmente o que está por trás, eu vou combater essa causa e eu vou fatalmente resolver, então, este problema, né? Fala para mim se fez sentido e qual foi a causa que você identificou aqui, né? E quando, então, eu consigo resolver a causa, eu consigo... Às vezes, você nem trabalha a questão do sono especificamente. Lembra que eu falei? As mães da comunidade, a gente não trabalha a questão do sono dentro da comunidade. A gente não trabalha. Simplesmente, a gente não trabalha. Só que, automaticamente, quando a gente resolve os problemas que estão por trás, a gente consegue resolver a questão do sono. E a criança, muitas delas, pedem para dormir no quarto delas,
pede para dormir sozinha de novo, né? Claro que a mãe vai fazer você precisa conversar com o seu filho, mostrar isso, a importância dele ter autonomia também nessa hora, né, que é importante para ele. E quando a gente consegue, então, regular o sono da criança, você vai perceber que ela vai acordar no dia seguinte muito mais tranquila, porque conseguiu dormir bem, né? Não ficou aquela agitação toda durante a noite. Então, ela conseguiu ter um sono realmente reparador. E aí ela consegue ficar mais tranquila, mais focada, né, mais concentrada, enfim, tudo que a gente precisa aí também para melhorar a questão do próprio TDAH, certo? Quero saber se fez sentido aqui, né, se sim ou se não. Quero saber quantas de vocês já têm uma rotina do sono, porque eu queria propor, para quem não tem, né, queria propor esse desafio para vocês, que você fizesse uma rotina do sono com o seu filho. Umas 3 horas antes de vocês irem dormir, programa tudo direitinho. Comunica para ele, fala, filho, a partir de hoje, vamos fazer assim. E aí você pode até pedir alguma opinião para ele ali dentro da rotina, mas dentro do que você sabe que tem que ser, né? Você quem está no comando e você pode aí de repente dar algumas opções. Então, de repente você vai separar um momento para vocês brincarem juntos, ele pode escolher qual vai ser essa brincadeira, né? Mas quem dá as regras é o pai e é a mãe. E a criança pode ali interferir levemente, né, nessa decisão. Estabeleça uma rotina, comunica para ele, segue essa rotina, né? E aí você vai perceber e coloca nessa sua rotina a diminuição do excesso de estímulos e a diminuição dos alimentos que podem prejudicar o sono. Alimentos com muita gordura, evita carne à noite também, porque ela tem uma digestão muito lenta e isso pode dificultar também o sono, porque eu preciso direcionar, quando eu estou fazendo digestão ainda na hora de dormir, o sangue está sendo direcionado para o estômago e para o intestino, para conseguir fazer essa digestão, e não está sendo direcionado para as outras partes, né, que eu preciso aí para dormir, né, porque dormir a gente também gasta energia quando a gente vai dormir. Quando a gente vai dormir, a gente está fazendo a filtragem do nosso sangue, então o nosso rim está em plena atividade, né? O nosso fígado está em plena atividade, fazendo o metabolismo de todas as coisas aí que a gente consumiu durante o dia. Então, o nosso corpo, na verdade, a nossa mente está descansando, né? O nosso corpo está em plena atividade. Então, evite, né, comidas pesadas, chocolate, igual eu falei, comidas gordurosas, carne, né? E você, então, consegue melhorar toda essa questão do sono. Conta aí para mim, quem vai aderir ao desafio, se é que você já não tem, né, uma rotina do sono. Para quem já tem uma rotina do sono, eu sugiro você dar uma revisada nessa rotina. Será que ela está sendo adequada o suficiente? Será que não tem mais alguma coisinha aí que você precisa mexer para melhorar a qualidade de sono do seu filho? E aí, uma ideia legal que a gente pode fazer também, quando vocês estiverem lá na cama, já para dormir, se você ainda perceber que ele está um pouco agitado, faz uma brincadeira de respiração com ele, que nada mais é do que uma meditação, né, gente? Só que para criança tudo tem que ser brincadeira. Faz uma brincadeira de respiração com ele. Pede para ele já ficar de olhos fechados e você vai conduzir ele a respirar profundamente pelo menos umas 10 vezes, né? Pode ser um pouco menos se ele estiver ficando entediado com isso, mas a ideia é que quando a gente respira profundamente, conscientemente, a gente traz calma, a gente traz tranquilidade para o nosso sistema nervoso, e isso ajuda no sono, né? Então, apliquem aí essa questão também da respiração, da meditação. Se você sabe fazer meditação, você, né, ajuda o seu filho aí a fazer essa meditação também, de preferência já deitado, né? Meditação, a gente tem o costume de imaginar que tem que ser sentado. Não, já faz deitado, que é se pegar no sono no meio, a gente já ganhou metade do caminho aí, né? Então é isso, meninas. Valeu a pena? Deu uma esclarecida aí o que é que pode estar por trás dessa dificuldade de sono do seu filho? E só para a gente finalizar, então, queria falar que alguém comentou aí a questão do uso de medicamentos para dormir. Gente, não é recomendado o uso de medicamentos para dormir, principalmente em crianças que têm o TDAH. Não é recomendado para criança nenhuma, principalmente para criança que tem o
TDAH, porque ela pode até induzir o sono ali da criança naquele momento, mas certamente ela vai provocar uma agitação mais excessiva no dia seguinte, tá? Olha lá. O meu filho dorme muito rápido e bem à noite, mas acorda na madrugada e vem para minha cama. Então, ele não dorme tão bem assim, né? Não dorme tão bem assim. Precisa entender o porquê que ele vem para a cama. E quando ele vier para sua cama, você manda ele para a cama dele de novo, né? Nem que você tenha que ir lá junto com ele, mas você coloca ele para dormir de novo na cama dele. Eu sei, gente, que às vezes a gente está tão cansada, né? E muitas vezes a gente não tem coragem de levantar e fazer o que tem que fazer. Mas pense no benefício que você está fazendo para o seu filho e no prejuízo que você pode trazer a longo prazo se você não fizer o que precisa ser feito, né? Pense principalmente nele. A gente tende a pensar só no hoje. Ah, não, eu estou muito cansada, deixa ele dormir aqui mesmo, que aí eu consigo dormir também. Mas e se de repente você tivesse um trabalhinho a mais aí, por 1, ou 2, ou 3 semanas que for, mas depois você resolvesse essa questão do sono dele, não seria melhor? Você colocar ele na cama dele, ele dormir, e aí você vai dormir tranquila também, a qualidade do sono de vocês dois vai ser melhor com certeza, né? Então é isso, meninas. Vou ficando por aqui. Um ótimo fim de dia aí para vocês, e amanhã nós temos live de novo, tá bom? Beijos!